vamos estudar o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No capítulo 9, vamos estudar a unidade substancial das religiões. A verdade é que todas as religiões e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Toda se refere ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo esperado em todos os pontos do globo. Aqui o Espírito Orientador, Emmanuel, ele explica que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a estrita unidade substancial, ou seja, todos se referem ao Deus impersonificável e também se refere ao Cristo, o Messias esperado em todos os tempos, em todos os cantos da terra. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Interessante que os povos da América do Sul, que praticamente desapareceram, estavam ligados à China milenária, pela extensão da Lemúria. A Lemúria também desapareceu. E da América do Norte, que se ligava à Atlântida. A Atlântida também desapareceu. Na verdade, ficou inundada pelas águas. E todos esses povos antigos traziam concepções das esperanças transmitidas pelos mensageiros do Cristo, que sempre estavam presentes, orientando a parte espiritual na melhoria do entendimento espiritual de todos os povos. Veja que todos os povos eram extremamente belicosos, guerreavam entre si e com todos os seus oponentes, na estreita visão de combate. Especializava-se a maior parte no combate. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que não se refiram à superioridade do Cristo, é a ascendência do seu Evangelho nesses apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar igualmente as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, como todos os outros grupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. O Senhor Jesus, em todas as épocas, procurou encaminhar seus mensageiros com o propósito de transmitir as verdades para a melhoria espiritual de todos. Como todos eram muito guerreiros, combativos entre si, se matavam por simples qualquer coisa, e também tinha muitas doenças decorrentes dessas mentes primitivas e belicosas.
Por isso mesmo que o ensinamento do Senhor Jesus veio trazer grandes avanços para a coletividade. Consta em alguns apontamentos de livros espíritas que a Atlântida da América do Norte, antes de afundar e se transformar no Oceano Atlântico, era uma comunidade atlântica, comunidade bastante desenvolvida. E seus povos eram muito adiantados, porém não acreditavam e nem professavam direito à parte espiritual. Notadamente, tinha muitos sacerdotes já bastante avançados que procuravam transmitir as verdades do Senhor Jesus para aqueles povos. E um dia instruídos pelo mundo superior, para que deixassem a localidade e se transferissem para o Egito. De fato, eles assim fizeram, procuraram abandonar tudo que tinham nessa região chamada Atlântida, porque estava sendo previsto a catástrofe, o cataclisma de afundamento do local, sendo preenchido pelas águas. De fato, isso aconteceu. Mas são situações históricas distantes. E por isso que o Senhor Jesus, através dos seus mensageiros espirituais, procuraram transmitir as verdades, orientando melhor a direção dos povos. Tinha muitas doenças, como todos nós sabemos historicamente, até muito pouco tempo, grande parte das crianças não morriam, 50% no nascimento, não é? E os demais que conseguiam nascer também morriam praticamente uma grande parte no primeiro ano, devido à falta de condições sanitárias e de cuidados. Como era difícil a parte de sobrevivência. Né? E com o sublime ensinamento do Senhor Jesus em todos os tempos, fez com que as pessoas melhorassem suas condições espirituais e se aproximassem mais da crença em Deus, de maneira que com isso conseguiam receber instruções do mundo espiritual para a melhoria de suas qualidades. As revelações gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Portanto, milênios com as suas experiências consecutivas e dolorosas prepararam os caminhos daquele que vinham, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição que lhe foi o teatro, a região humilde da Galileia. Então, todos os enviados do Cristo trabalharam na orientação dos seus povos e sempre alimentaram a esperança e a fé na vinda do Cristo, o Messias prometido. E por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a boa nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança que os seus exemplos haviam implantado no mundo. Então, muitos dos missionários, embora transmitissem o ensinamento do Cristo para a melhoria das qualidades espirituais, também eram mais combativos, belicosos,
e se misturavam demasiadamente à coletividade e acabavam sendo transformados juntamente com os povos em situações difíceis, abafando nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Então, os próprios mensageiros do Cristo acabavam precisando de orientações, não é? Porque em se envolvendo com as tramas materiais e ilusórias do momento, prejudicaram demais a proliferação das palavras do futuro evangelho que seria implantado na Galileia. Preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Quer dizer, o nascimento do Cristo na Galileia, ele teve um preparo de longos milênios através dos seus mensageiros prepostos que transmitiam as qualidades espirituais, procurando melhorar a vida, as condições, o conforto dos povos. Porque materialistas e iludidos com as condições imediatas dos proveitos da matéria, o povo não tinha assim uma consciência bem definida da parte espiritual. Não tinha concepção do espírito mortal, não procuravam assimilar as verdades da reencarnação, não tinham um conhecimento espiritual da vida além da morte. Mas ainda assim os prepostos procuravam transmitir a verdade, explicando da melhor forma possível a lei da vida, a lei de causa e efeito, para que pudessem controlar melhor seus ímpetos de destruição, de sentimentos de revolta e de belicosidade. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres, nos seus mais altos iniciados, a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. A luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares os instrumentos humanos, as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em forças, desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de ser instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Então veja que muitos dos mensageiros acabaram se perdendo dentro dos povos, deixando-se envolver pelas sombras, pelas trevas, pelas forças ilusórias da matéria. O Cristo inconfundível. Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas palavras e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Então veja que o sagrado ensinamento do Senhor Jesus é inconfundível, porque, de fato, pelos milênios que vão alcançar o futuro, ainda nós não conseguimos um perfeito entendimento. E muitos ainda na atualidade não aplicam nem um pouquinho
os divinos conceitos ensinados pelo Cristo. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios, respeitando as leis do mundo, aludindo à esfinge de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos de vida social, exemplificando a mais pura fraternidade, cumprindo a lei antiga, encheu-lhe de organismo, de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Então veja que até hoje o povo ainda está distante desse sublime ensinamento, amai-vos uns aos outros. Impressionante como se combatem, até por um simples olhar se combatem, agridem-se com palavras, não levem em conta o fato de que Jesus ensinou: eu e o outro somos um, amai-vos uns aos outros. Ficou apenas como uma filosofia, não aplicável pelas pessoas que não entendem e raramente, muito raramente, conseguem se lembrar dessas sublimes palavras. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas formas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. Então veja só, a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a forma sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social a qual caminham as coletividades dos tempos que passam, e desprezando todas as convicções e honrarias terrestres, Jesus preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho da verdade e da vida. Então, Jesus foi o elemento que trouxe uma esperança para todos os povos da terra e deixou um sublime ensinamento que vale desde a sua época até hoje e pelos próximos milênios, desde que as pessoas tentem compreender e aplicar em suas vidas em todos os momentos. Não importa se o outro não consiga aplicar, mas se você aplicar e praticar, o mundo ao seu redor acaba mudando. E a sua aplicação das verdades do Senhor Jesus vai refletir em todas as pessoas ao seu redor, transformando de acordo com o esperado por Deus. Na próxima aula nós vamos continuar com os estudos A Grécia e a Missão de Sócrates. Muito obrigado pela sua atenção. Neste momento, vamos passar para a oração. Acalme sua mente, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus, rogue paz e harmonia e vamos realizar a oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos fazer fluir elevada sabedoria e amor para que possamos caminhar sempre em paz e harmonia na direção correta para Deus. Fazei com que os nossos corações se acalmem, preenchendo de alegria e esperança de um mundo melhor, onde todos possam viver na mais perfeita ordem e harmonia, na paz esperada. Porém, de acordo com o ensinamento do Evangelho, a paz do Senhor está no coração,
Portanto, fazei com que tenhamos capacidade de manifestar em todos os momentos a verdade e o amor ensinado pelo Senhor Jesus. E que tenhamos muita saúde e vitalidade, que vivamos sempre em alegria, transmitindo a esperança para todos de um mundo melhor, praticando as verdades de Deus de acordo com a nossa capacidade, para que possamos em todos os momentos conquistar os patamares que desejamos na saúde, na alegria e no progresso. Agradecemos imensamente a Deus, ao Senhor Jesus e aos bons espíritos. Que Deus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. O livro A Caminho da Luz, como todos os demais outros que estudamos em nossas transmissões, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução dos seus problemas e o agendamento espiritual das consultas online, você pode fazer nesse site. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre.